VRT News de volta e agora nós estamos recebendo a Carla Braga. Ela é diretora de BPO Fiscal da Certacom. É formada em Administração de Empresas com MBA em Gestão de Negócios, 20 anos de experiência na área de outsourcing fiscal, contábil e tributário. Bem-vinda, Carla. Obrigada, é um prazer. Carla, muito se fala do BPO Fiscal. Então eu te pergunto, por que mais empresas estão aderindo a esse modelo de negócios e o que é o BPO Fiscal? O BPO Fiscal, ele vem de uma sigla que é o Business Process Outsourcing, que é toda a BPO. E é uma terceirização, uma terceirização de um processo ligado ao negócio. E aqui no Brasil, dada a complexidade tributária que a gente tem, ele foi crescendo e foi tomando uma estrutura importante e estratégica para as empresas. Porque ele traz um braço importante na rotina fiscal que a complexidade tributária brasileira obriga, né? Então, a gente tem hoje os tributos, né, organizados de forma federal, estadual e municipal, e eles são informados através de obrigações principais e acessórias. Então, eu tenho a apuração dos tributos, depois eu tenho que mandar para o fisco todas as minhas informações, o cadastro dos produtos, a minha movimentação de estoque. Então, são muitas informações que mensalmente a empresa tem que reportar ao fisco. Mentalmente, né? E muitas. E muitas. E ele tem, então isso onera as empresas, né, em muitas horas de trabalho. Então, a gente tem estudos que, em média, no Brasil a gente tem, só para a gente apurar esses tributos, a gente leva em média 1.500 horas. Nossa, muito tempo. E para entregar as obrigações, a gente praticamente dobra esse número. Então, são em torno de 3.000 horas aí que a gente gasta só para isso. Então, a empresa precisa ter esse tempo dedicado para cumprir com as obrigações tributárias, né? Então, se ela quiser atuar aqui no Brasil, então vamos dizer, falando de multinacionais, por exemplo, tem um estudo que foi feito por um instituto na Alemanha e que classificou o Brasil como o país no mundo que tem a maior complexidade tributária. Acredito. Né? Então, isso faz com que as empresas, por exemplo, quando elas querem vir para o Brasil, trazer uma operação ou trazer uma filial, ela tem que colocar essa particularidade brasileira na sua tomada de decisão. Fazer uma adaptação, Uma adaptação, porque normalmente as multinacionais elas têm sistemas globais, né? Esses sistemas globais não têm as regras tributárias brasileiras, então ela já chega aqui precisando adaptar os seus sistemas e muitas vezes tendo até que contratar sistemas adjacentes para poder cumprir com as obrigações e a mão de obra técnica, porque quem faz o tributário brasileiro é o brasileiro normalmente. Sim. Né? Quer dizer, tem a sua administração, né, o seu conteúdo. Isso. E praticamente essa parte tributária é uma terceira empresa, né? É uma terceira empresa. Então, além dela pensar aonde ela vai se instalar por conta de incentivos fiscais, tudo, ela tem que pensar, nessa localização, eu vou ter mão de obra qualificada, técnica, né? Então, hoje a gente tem o outsourcing fiscal justamente para isso. São consultorias que auxiliam as empresas para que elas possam efetivamente cuidar dos seus negócios, focar no seu estratégico, né? Porque além de atender o fisco, ela tem que se planejar, né? Então, entender, se eu tiver a minha saída de mercadoria de determinado estado, eu tenho um incentivo fiscal, porque aquele estado me dá um crédito maior do que o outro, ou eu vou importar, então eu tenho portos que fazem entrada no Brasil, aonde que estrategicamente para mim é melhor trazer a minha mercadoria,
E são valores consideráveis, né, que fazem diferença. Fazem toda a diferença numa operação, né? E vai impactar na produtividade, na competitividade. Então, o outsourcing fiscal, ele vem para auxiliar. Então, ele desonera a tua equipe fiscal, tributária da empresa, para que ela possa concluir esses estudos e trazer essa competitividade para o negócio. Então, por isso que hoje o outsourcing fiscal ele é uma realidade no Brasil. As empresas buscam as consultorias justamente para ter esse fôlego estratégico, né? E ter a garantia também, né? E quais são as garantias? As garantias é que você está entregando uma obrigação nos conformes do que o governo está solicitando, porque as consultorias elas são atualizadas. Então hoje a gente tem diariamente alterações de incentivos, diariamente, de layouts. Então às vezes você está entregando uma obrigação no formato eletrônico e ele no mês seguinte vai mudar. Então, a consultoria já se prepara para entregar corretamente. Antecipa. E, às vezes, a rotina fiscal da empresa está engolindo o funcionário ali e ele não se preparou. Aí ele vai entregar no mês seguinte e não vai conseguir entregar. Não vai conseguir cumprir um prazo. E hoje a gente tem um número, assim, alto de empresas que não entregam corretamente, né, as suas obrigações e às vezes não apuram corretamente os seus tributos. No comércio, esse número chega a 96%. Nossa, muito alto, muito alto mesmo. De alguma irregularidade, né? A indústria acaba regulamentando um pouco mais, mas a gente está falando algo de perto de 90%. Então é um percentual muito exposto. E traz multa, traz prejuízos financeiros. Exatamente. Então, além do desperdício da mão de obra técnica que você empregou para entregar uma obrigação que está em desacordo, você tem também a exposição fiscal. Você pode entregar uma informação para o fisco que está em desacordo e gerar uma fiscalização e trazer. E ninguém quer o fisco na nossa porta, né? Exatamente. Nenhuma empresa quer. Agora, você falou da localização, quer dizer, isso é muito importante, porque de repente eu vejo uma cidade que eu gosto e ela pode não ser benéfica para o meu negócio, né? Exatamente, porque você tem a logística, né? O Brasil tem a sua logística baseada em rodovias, então você tem toda essa parte fiscal atrelada a tudo isso. Você tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então você tem que mapear onde eu tenho meu público-alvo, onde vai ser mais interessante fiscalmente ter um centro de distribuição, instalar uma fábrica mesmo. Então tudo isso parte de um estudo tributário e que a empresa tem que ter a equipe fiscal dedicada nisso, né? Só que a rotina fiscal acaba roubando tempo das equipes. Então o outsourcing ele entra nesse momento para desafogar a equipe para que ela possa efetivamente ser produtiva com relação ao negócio. Porque é muito sério isso, né? A diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio, né? Com certeza. E as pessoas precisam estar super atentas a isso. Muito. E fala um pouco do teu trabalho, como é feito esse planejamento, como é que as empresas se engajam nisso, o que elas precisam preparar antes para não ter tantas surpresas. Exato. Quando a gente é procurado para assumir uma área fiscal, seja nas mais variadas atividades relacionadas à rotina, então a gente faz um mapeamento de processos, então a gente entende o negócio do cliente, quais são as obrigações, qual é a tributação, e com isso a gente faz também um diagnóstico. Então às vezes no início do projeto já sai um plano de melhoria de processos, né, para a empresa, e depois a otimização. Por quê? A minha equipe, ela só faz isso. Então, ela estuda a legislação diariamente, ela está focada no cumprimento dos prazos, na apuração dos impostos,
Então, tecnologias, então a gente está sempre à frente, tem as automatizações, as robotizações, que faz com que a gente tenha o mínimo de inserção manual, né, mínimo de manipulação de dados efetivos, enfim, e que a gente traga isso de forma transparente para o fisco, garantindo que o que ele gerou no fato gerador, na nota fiscal, chegue para o fisco na obrigação acessória, que é a ponta, né? Então, são mais de 1.000 horas que vocês economizam para eles, né? Isso, exatamente, no mínimo de ganho que ele vai ter. Muito bom. Agora, deixa as mídias sociais para o pessoal consultar, para ver como conseguem se comunicar com vocês. Isso, a Certacom tem o site, né, www.certacom.com.br e Instagram, LinkedIn, Facebook, @Certacom. Tudo Certacom. Isso. E a Carla Braga está lá para auxiliar todo mundo. Exato, estou à disposição. Muito bom. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações. E sempre que tiver uma novidade em relação a tributos, a como o pessoal se organizar, a gente espera que você volte aqui no VRT News, tá? Será um prazer, obrigada. Obrigada a você. VRT News volta já já.